Bom dia, galerinha do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Bom, nós vamos começar a nossa aula e a nossa aula do dia 30 de abril. Como sempre, nós começamos pelo nosso poema. Já decoraram o poema? Então, quero que vocês falem o poema sem ler. Quando eu falar já. 1, 2, 3 e já. Muito bem. Professor, eu não consegui, eu me esqueci de algumas partes. Não tem problema, tá aqui o poema. Você pode ler de novo e depois, com o caderno fechado, com o livro fechado, você, pela sua mente, começa a falar o poema, ok? Bom, próxima parte, próxima atividade. Para ler com fluência da página 30, exercício de número 2. Aqui diz o seguinte: forme palavras que comecem com bi. Esse prefixo bi, não só o bi, mas o uni, o bi, o tri, eles nunca provocam o hífen. Ou seja, vai ser tudo junto. Pode fazer. E aí, conseguiu fazer? Vamos ver o gabarito. Bi mais campeão, bicampeão. Bi mais centenário, bicentenário. Tudo junto. Bi mais dimensional, bidimensional. Bi mais lateral, bilateral. Bi mais polar, bipolar. Bi mais anual, bianual. E aí, vocês acertaram? Vamos para a próxima atividade. Agora, nossa atividade é o leia depressa. No presente do modo imperativo negativo. Lembrando que o modo imperativo, o pronome vem depois. Tem 4 verbos aí: o verbo dar, querer, rir e seguir. Eu quero que vocês leiam eles, façam a conjugação desses 4 verbos. Eu vou fazer o primeiro e depois eu quero que vocês repitam o primeiro e façam os seguintes, ok? Não deis tu, não dê você, não demos nós, não deis vós, não deem vocês. Agora é a vez de vocês. Podem fazer. Muito bem. Agora, nossa próxima atividade é no caderno de vocês. Eu quero que vocês conjuguem o verbo entender no presente do modo imperativo negativo, que é exatamente o que a gente acabou de fazer. Quer tirar dúvida? Depois você olha aqui. O verbo o verbo entender no presente do modo imperativo negativo. Pode fazer, daqui a pouco nós vamos olhar o gabarito. Muito bem. Vamos ver o gabarito, ver se você acertou ou não. Gabarito. Não entendas tu, não entenda você, não entendamos nós, não entendais vós, não entendam vocês. Ok, agora a gente vai para a nossa tarefa, nossos exercícios. Proteja a natureza, sempre proteja a natureza. Feche a torneira, feche bem a torneira. Use a água com cuidado. Use a água de forma responsável. Isso tudo que está de vermelho são os verbos: proteger, fechar, usar. E aí, ele vai pedir, na primeira questão, explique a diferença entre proteger e proteger sempre. Fechar e fechar bem. Usar e usar com cuidado. Usar e usar de forma responsável. Qual a diferença? Essa atividade eu quero que vocês façam e me mandem a foto, ok? Se o modificador do verbo for uma palavra, chama-se advérbio. Exemplo: não, sempre, bem. O que é um advérbio? O advérbio, ele modifica um verbo. Por exemplo, feche a porta. Não feche a porta. Eu modifiquei o verbo fechar para não fechar. Então, essa é a característica do advérbio. E outro detalhe é quando não é uma palavra, mas mais de uma palavra, isso se chama uma expressão adverbial. Exemplo: com cuidado, de forma responsável. Isso é importante
para o exercício que a gente vai fazer na próxima página. Muito bem, chegamos ao nosso exercício do número 20 e diz o seguinte: os advérbios modificam o verbo de várias maneiras diferentes. E está aqui, ele vai explicar os tipos de advérbios que nós temos. Advérbio de negação, exemplo, não desperdice água. O advérbio de negação modificou o verbo desperdiçar para não desperdiçar. Segundo advérbio de afirmação, água potável certamente vai acabar. Então, certamente é o advérbio que modificou o verbo acabar. Então, a água potável vai acabar e a água potável certamente vai acabar. Ou seja, está afirmando. Então, é um advérbio de afirmação. O próximo advérbio aí é o advérbio de lugar, que tem muito a referência de onde. Por exemplo, os ciclos da água, os ciclos das águas começam nos mares. Então, o verbo é começar. E o lugar onde eles começam, nos mares. Então, é um advérbio de lugar. Nos mares é um advérbio. Onde? Nos mares. Advérbio de lugar. Próximo advérbio, advérbio de tempo. E dá a ideia de quando. Exemplo, proteja agora para não faltar amanhã. Então, tem dois verbos aí, vermelho, sempre é o verbo proteger e o verbo faltar. Proteja quando? Agora, nesse exato momento. Então, o agora é um advérbio de tempo. Ele modifica o verbo proteger. Para não faltar amanhã. Não faltar quando? É advérbio de tempo, amanhã. Então, amanhã, ele vai modificar o verbo faltar. Próximo advérbio, advérbio de intensidade. Em alguns lugares, a água é bem protegida. Então, o verbo é proteger e o bem é um advérbio de intensidade. Muito bem protegida, melhor protegida. Próximo advérbio, de modo. Então, como e de que forma. Então, são perguntas para eu identificar se é um advérbio de modo. Use a água com cuidado. Use a água de que forma? Com cuidado. Então, com cuidado é um advérbio de modo. Toda vez que eu respondo a pergunta, de que forma eu uso a água? Essa pergunta vai me trazer essa ideia de que o advérbio é de modo. Ou como eu uso a água? Eu uso com cuidado. De que forma eu uso a água? Eu uso com cuidado. O verbo é o verbo usar. Então, o advérbio cuidado, com cuidado, ele vai modificar esse verbo, usar. Então, eu uso a água ou eu uso a água com cuidado, modo. E agora nós vamos ter a nossa questão. A questão, letra A, fala o seguinte: copie as frases abaixo no caderno e circule os verbos. Você vai copiar cada frase, dando um espaço, e vai circular os verbos. Eu vou fazer com vocês. Primeiro vocês vão tentar fazer e depois eu vou corrigir aqui mesmo. Letra B. Faça setas ligando os advérbios e as expressões adverbiais aos verbos. Letra C. Escreva como eles modificam o verbo. Como eles quem? Os advérbios. Os advérbios sempre modificam os verbos, ok? Então eu vou fazer tudo junto. E aí você vai conferir. Primeiro você pode fazer e daqui a pouco a gente confere. Muito bem. Você já copiou e você já fez? Então vamos fazer juntos agora. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Primeira coisa, vamos circular os verbos. Ó, perceba que o que está em azul são os advérbios. Ele já deu a dica. Então vamos circular os verbos. O averbo aqui, o haveria, é o verbo haver. Então, circulei o verbo, que é a questão letra A. E eu vou fazer a setinha, como ele pediu, e vou explicar que tipo de advérbio é esse. Não é um advérbio de negação, ok? Eu vou
precisar apagar, senão vai ficar uma bagunça aqui, ó. Já copiou? É assim que fica. Próximo. Vou pegar minha canetinha novamente aqui. A água potável não é facilmente encontrada no planeta. Então, vamos circular os verbos. Esse é o primeiro verbo. É, do verbo ser. Terceira pessoa do singular. Eu sou. Deixa eu pegar aqui, peraí, rapidinho, que minha caneta falhou. Achei. E o verbo encontrada. Tá falhando minha caneta, desculpa. E o verbo encontrar. Então, são os dois verbos. O verbo ser, na terceira pessoa do singular. Como é que conjuga o verbo ser? Eu sou, tu és, ele é. Terceira pessoa do singular. E o verbo, o segundo verbo, é o verbo encontrar. Então, tem aqui os dois verbos circulados. Esse aqui é o primeiro advérbio. O não é o verbo advérbio de negação. Facilmente, então o não modifica o verbo é, o verbo ser, né? E o facilmente é o outro advérbio que vai modificar o verbo encontrar. E esse facilmente é um advérbio de modo, ok? Advérbio de que forma é encontrado, não é de forma fácil, facilmente. O próximo advérbio é no planeta. No planeta, encontrado aonde? No planeta. Então, vou mostrar a que verbo o advérbio está modificando. E esse no planeta é um advérbio de lugar, onde, no planeta. Ok? Deixa eu apagar aqui. Pronto, deixa eu pegar minha caneta de novo. Próximo, os ciclos da água funcionam normalmente. Qual é o verbo? Funcionar. Muito bem. Qual é o advérbio? Aqui, ó, normalmente. Ele é um advérbio de intensidade. Próximo. Não dá para fazer, vou ter que apagar novamente. Minha caneta. Ok, vamos lá. Antigamente, ninguém se preocupava com a água. Verbo preocupar. Antigamente de azul aqui é o meu advérbio. Antigamente. Que tipo de advérbio é esse aqui? É um advérbio de tempo. Muito bem, advérbio de tempo. Deixa eu apagar aqui. Gente, eu pulei um aqui sem querer. Na realidade, eu pulei dois. Desculpa, tá? Eu vou pegar aqui o que eu pulei. Pulei esse aqui. Usar água de forma responsável. Eu pulei esse aqui, ó. Esse. E eu pulei esse. Fui logo pro próximo. Tô com pressa. Usar é o nosso verbo. Usar é o verbo e de forma responsável é o nosso seria o nosso advérbio, mas na realidade, lembra que o advérbio é uma palavra que modifica o verbo? Nesse caso, nós temos mais palavras de forma responsável. Então, uma expressão adverbial, ou seja, são várias palavras. Mas essa expressão adverbial, uma expressão adverbial de quê? De modo. Aqui, ó, de modo. Ok? Muito bem. O próximo eu já fiz. Foi aquele que eu pulei. Deixa eu pegar a borracha novamente aqui. E apagar. Bom. Minha caneta. Já fizemos esses aqui. Próximo. Cadê? A água é com certeza
muito importante. Qual é o verbo? É. O é o verbo ser na terceira pessoa do singular. Eu sou, ele é. Cadê aqui minha caneta? Não está funcionando. Aqui, perdão. Desculpa, gente, tá falhando aqui a caneta. Bom, retornando. O verbo ser é o é, terceira pessoa singular. Com certeza é uma afirmação, então é um advérbio de afirmação, ok? Agora vamos ao próximo. Desculpa a demora para pegar a caneta aqui. Bom, cadê? Fizemos isso aqui agora. Próximo. A água é rara, por isso cuidamos bastante dela. Verbo aqui, cuidar bastante. Ele é o nosso advérbio. Advérbio de quê? De intensidade. A gente tem outro aqui, ó. Outro verbo aqui, tá bom? Ele pediu pra gente marcar os verbos. Agora deixa eu apagar. Próxima questão. Qual é a próxima? A água não deve ser desperdiçada nem poluída. Olha quantos verbos tem aqui. Tem esse. O deve, dever, ser, desperdiçar e o verbo poluir. Então, esse aqui é o nosso advérbio que está modificando o verbo poluir. É um advérbio de quê? Nem, de negação. Esse aqui é o outro advérbio de negação, que está modificando esse verbo aqui. Ok? Marcamos os verbos, fizemos a 7 e depois nós explicamos. Deixa eu apagar aqui. Pegar minha caneta. Pronto. Agora é a nossa... É o último, né? Isso mesmo. Já foi isso aqui. Acabou de fazer. É o último. Se não cuidarmos da água, ela pode acabar em inverno. Então, aqui nós temos o nosso verbo cuidar, acabar. Aqui ele não marcou de azul, mas isso aqui a gente podia caracterizar também. Mas vou colocar só o que ele marcou de azul aqui. Então, o verbo acabar em breve. Em breve está modificando o verbo acabar. Que tipo de advérbio é esse aqui? Em breve. É um advérbio de tempo. Muito bem. Advérbio de tempo. E com isso, nós encerramos a nossa correção e também a nossa aula. Galerinha do terceiro ano, muito obrigado. Até a próxima. Bom dia.